nós vamos ver alguns textos que mostram que Jesus Cristo, qual é a atuação, na verdade, do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo age e atua na sua igreja? Por quê? Existe muita confusão a respeito disso. As pessoas conhecem mais da atuação de Jesus Cristo, conhecem mais da atuação do Pai, do que conhecem da atuação do Espírito Santo. Na verdade, eles acham que conhecem como é que o Espírito Santo atua. E por causa disso, na igreja ocorre muita confusão. O trabalhar do Espírito Santo, processão do Espírito. O Espírito, ele procedeu. O Espírito Santo é uma pessoa distinta na deidade, procedente do Pai e do Filho, e nesta condição age em lugar e em nome de ambos. Então o Espírito Santo, ele procedeu do Pai, ele procedeu do Filho e foi enviado para a terra para dar continuidade ao trabalho de redenção, ao trabalho de salvação. Como foi o início da sua salvação? Vocês conseguem... Alô? Vocês conseguem identificar na palavra como foi que iniciou a sua salvação? Quem iniciou ela? Como essa salvação teve início? Antes da fundação do mundo aconteceu o quê? Oi? A eleição em Cristo. Antes da criação do mundo, Deus, o Pai, escolheu um povo para si e decretou a salvação desse povo. Então, o decreto não inclui somente o fato do povo ser salvo, mas o decreto também inclui os meios pelos quais o povo seria salvo. Por isso tem muita gente que diz assim: então, já que é salvo desde a fundação do mundo, para que Jesus Cristo morrer? Se Deus decretou sua salvação, não tem como você não ser salvo. Então, não precisa Jesus vir. Mas, presta atenção, Deus, o Pai, decretou todas as coisas. Ele não só decretou o fim dessas coisas, não. Ele decretou o início, o meio e o fim. Ele decretou todo o processo que chegaria àquele fim. Então, da mesma forma que era impossível você ir para o inferno por ter sido escolhido no decreto de Deus, era impossível também as coisas que precisariam acontecer para você ser salvo não acontecerem. Teria que acontecer. Afinal de contas, tanto um estava no decreto quanto o outro, tanto o fim como os meios. E Deus, como ser santo, puríssimo e justo, não salvaria ninguém sem que essa pessoa fosse punida ou pagasse pelos seus crimes, pelos seus pecados. E aí alguém pagou essa dívida por você. Então alguém satisfez a justiça de Deus. E aí, Pai, já está pago. Se já está pago, então você não tem mais dívida nenhuma. Porém, esse é o meio, que foi enviar Jesus Cristo. E Jesus Cristo cumpre tudo e vai para o céu. Sabe o que aconteceria se Jesus Cristo cumprisse tudo e deixasse você sozinho? Para manter ali a obra dele, você tendo que manter a obra de Cristo, sabe o que aconteceria? Sabe? Cairia do mesmo jeito que Adão caiu, né? E assim sucessivamente e infinitamente. Nessa mesma série que Jamil me mostrou, tem outra parte que são os demônios reivindicando uma segunda chance. Tipo, se apresentando como bonzinhos. Por que no inferno eu não posso me arrepender? Por que acabou-se as oportunidades? Por que o Senhor não nos dá mais uma oportunidade para que a gente saia desse tormento terrível? Por que uma crueldade tão
vida como essa, de que agora não tem mais jeito, tchau, por favor, não quero saber. A questão não é que tenha ou não tenha segunda chance. A questão é que se eles tivessem 1 milhão de segundas chances, 1 milhão de vezes eles fariam a mesma coisa. Porque só é possível você se manter salvo pela ação do Espírito Santo. O Jesus Cristo foi e disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não. É óbvio, Jesus Cristo conhece nossas fraquezas. E aí ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar só. E aí a gente vai vendo os textos aqui. O habitante divino, um ser divino, o Espírito Santo agora passa a habitar em você, passa a habitar no povo. Então, Jesus Cristo, Ele é aquele que enviou Deus para habitar no seu coração. Vou mexer aqui. Isso aí. Veja só o que diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Como assim outro Consolador? Se é outro, existia um. Quem é esse um? Se existia um antes. Se Ele diz: eu vou enviar outro Consolador, então existia outro. Quem era? Quem? O próprio Jesus. Ele estava aqui cumprindo o papel divino de ser o Consolador. Só que agora ele diz: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então veja qual é o papel do Espírito Santo: garantir tua salvação. O papel do Espírito Santo não é fazer a pessoa falar em língua estranha, profetizar, ter revelação, sabe? Não. Isso daí são situações específicas dos quais o Espírito Santo se valeu para que os crentes conhecessem a palavra. Tem um crente de outra nacionalidade, foi visitar a igreja, não está entendendo nada. Pois não, Gelane? Falando assim, que as igrejas pedem mais um mover porque a consolação. Então, é aí que está. Isso. Aí é que está a perda, sabe? É aí que está a falha, a falta da igreja. Pedindo coisas que são irrelevantes e que na verdade já foram extintas por conta do cumprimento e da chegada das Escrituras. Aí você tem o Espírito Santo como consolador, como aquele que te deixa se sentir bem acolhido, amado, protegido, seguro, para pedir: derrama fogo, vem, fala em línguas, faz eu falar em línguas, ter revelação. Não, a revelação já está nas suas mãos, leia ela. Aí, como era que o Espírito Santo atuava? Entrava um estrangeiro na sua igreja e você falando e ele não entendia nada. Aí o Espírito Santo, por aquela alma, levantava você para falar no idioma dele. Só que você nunca falou naquele idioma, então você não sabe nem o que está acontecendo. E você está falando no idioma dele e você: o que é isso? O que está acontecendo comigo? E quem estava lá dizendo: nossa, é assim que Deus é dessa forma que Ele age, é isso que Ele quer de mim, nossa, e ele entendendo. Mas e a igreja? A igreja ficava sem entender nada. Aí se levantava o intérprete, que é o que o Cleide está fazendo ali, pegava a mensagem e dizia: olha, o que está dizendo ali é isso, isso e isso. E tudo isso que eles aprendiam era o que estava sendo continuamente acrescentado nas Escrituras pelos apóstolos.
Isso o Espírito Santo fazia com o objetivo da conclusão da Escritura. Só que Ele é o Consolador e Ele habita em você. É Ele que dá continuidade à tua salvação. É a continuidade da divindade na tua salvação. Jesus Cristo foi assunto aos céus depois de ter pagado pela tua salvação. Aí agora, o Espírito Santo vem para garantir até a vinda de Cristo a tua salvação. Como ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Então o que Jesus Cristo está dizendo, olha, a obra precisa ter continuidade. Ela não pode parar na minha morte e ressurreição. Ela não pode ficar aqui sem a continuidade. Ela tem que ter continuidade. E a continuidade da tua salvação provém do Consolador, provém do Espírito Santo, do qual Jesus Cristo seria assunto aos céus, e Ele estaria com você da mesma forma que Jesus esteve. É o mesmo Consolador em potencial, é o mesmo ser divino te consolando. Do mesmo jeito que os apóstolos foram acolhidos, consolados, protegidos por Jesus, assim você vem sendo. Porque Ele está dando a continuidade e garantindo a tua salvação. Então, o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele denuncia, ele julga, ele anuncia e ele testemunha. Veja, Jesus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja o que acontece na atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas como assim? Se o mundo não ouve o Espírito Santo, se o mundo não conhece o Espírito Santo, se o mundo não vê o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo convence o mundo do pecado? Porque ele habita em vós. E quando você denuncia o pecado do mundo, quando você fala do pecado do mundo, as pessoas do mundo te veem, te ouvem, ainda que não creiam, mas eles estão sendo denunciados. Você está convencendo eles do pecado deles. E é o Espírito Santo, se você estiver usando a palavra, é lógico, não é? É o Espírito Santo que está na tua pregação. Aí diz: da justiça, porque eu vou para o Pai. Então, o que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu cumpri a redenção, eu salvei o povo, eu estou com o Pai. Então foi cumprido, e o Espírito Santo vai também convencer o mundo dessa justiça. Como? Vendo vocês. Pai, que eles sejam um como nós somos, para que o mundo veja e conheçam que eu vim de ti. Então observe, o mundo é denunciado e o mundo é condenado por você, porque o Espírito Santo habita em você, e o mundo vê isso, e o mundo ouve isso, que Jesus Cristo salvou um povo. Afinal de contas, você tem Cristo. Depois ele diz do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o que é que você está fazendo? Você está mostrando para o mundo que Satanás não tem poder nenhum mais sobre você, que Satanás foi derrotado, condenado, ele foi lançado no inferno, acorrentado e lançado. Qual é a prova disso? Você, o Espírito Santo habitando em você. Percebem o quão grandioso é o conhecimento a respeito do Espírito Santo, que não se limita a um mover de falar língua, cair no chão e coisas que o povo inventa por aí.
Percebem que o conhecimento a respeito do Espírito Santo supera muito aquelas coisas pequenas que as pessoas criam. Aí veja, o Senhor, o Espírito trabalhando. O Espírito, ele trabalha em você. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, ele diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele está falando dos judeus, que viam Moisés com o véu. E Moisés, quando descia do monte, o rosto dele estava igual ao sol, brilhante. E o povo, nossa, Moisés, olha a glória do Senhor na face de Moisés. Todo mundo admirava. O tempo ia passando e a glória ia desvanecendo. A glória ia diminuindo, o brilho ia apagando. Moisés ficava com vergonha e botava um véu, para ninguém ver a glória sumindo. Aí, Paulo pega esse exemplo e diz: olha, agora existe um véu sobre eles. Eles vivem em vergonha, porque a glória não está sobre eles. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que Paulo está dizendo é: olha, quando eles conhecem a Cristo, eles têm liberdade. Eles não precisam mais do véu. A letra que matava eles, agora abençoa eles. O véu é retirado e agora eles são livres, eles não têm mais condenação. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Senhor que atua aqui, no meio da igreja, em você, Ele tem esse propósito, Ele tem esse trabalho, de transformar você cada dia melhor, de fazer de você cada dia mais parecido com a imagem de Cristo. Veja que função incrível do Espírito Santo, e que as pessoas ignoram, porque estão buscando o Espírito Santo enrolado em língua, quando na verdade o Espírito Santo transforma vocês de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. O Espírito é o Senhor. Então, isso é uma função incrível do Espírito Santo. Ele tem a função também de manifestar a verdade. Paulo continua agora no capítulo 4 e diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quem é que manifesta a verdade? Quem é que faz com que você conheça a verdade? Quem é que faz com que você creia na verdade? Veja, aí ele vai entrar agora na continuação para a relação do Espírito Santo com o incrédulo, com o ímpio. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se a palavra não está sendo revelada, é para aqueles que não foram escolhidos, que está sendo coberta, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça, para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Percebem? Você ser transformado à imagem de Cristo, a cada dia pelo Espírito Santo. Os incrédulos não conseguem entender o evangelho, porque sobre eles o diabo atua, para que eles não vejam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Veja, o Espírito Santo, ele trabalha dessa maneira, viu? Ele trabalha, o Espírito, o Senhor, que Paulo está falando nesses capítulos. Paulo está dizendo que o trabalhar do Espírito Santo
é fazer com que você reconheça Jesus Cristo como Senhor. E depois reconheça a si mesmo como servos do seu irmão. Então, quanto mais você se apresentar como servo, ser reconhecido como servo, mais evidente fica de que o Espírito Santo está atuando em você. Quanto mais você se orgulha, se sente superior, se sente digno, menos evidente fica a atuação do Espírito Santo em você. Aí Paulo diz: olha, como foi a tua salvação? Porque Deus, que diz, das trevas resplandeça a luz. Irmãos, antes do universo ser criado, não existia luz, só existia trevas. E o poder da palavra de Deus fez surgir luz. Não do nada, mas da palavra. Haja luz, e houve luz. Aí Paulo agora compara a tua salvação a esse grandiosíssimo milagre. Ele diz: aquele que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, ele disse a mesma coisa para você quando te salvou: haja luz, e resplandeceu a luz de Cristo no seu coração, carregado de trevas. O habitante divino em casa de barro. Na continuação, Paulo vai dizer algo bem interessante. Ele diz: temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Espírito. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que vaso de barro é esse? Nós somos os vasos de barros que possuímos um tesouro. Aí ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí é outra coisa que o povo não entende. O Espírito Santo vai fazer você prosperar, vai curar a sua doença, vai livrar você de tribulação, vai livrar você de perseguição. Não, pelo contrário, o Espírito Santo estará com você em meio a essas coisas, e você tem que carregar sempre a morte de Jesus em seu corpo, tá? Carregamos sempre a morte de Cristo no seu corpo. Assim atua o Espírito Santo. Tem mais coisas que precisamos ver a respeito do Espírito Santo. Porém, não diminuam o atuar do Espírito. É por causa do Espírito que vocês são salvos. Sabe aquelas pessoas que no último dia dirão: Senhor, mas em teu nome a gente profetizou, em teu nome a gente expulsou demônios, em teu nome a gente fez muitos milagres. Como assim, aparta-te de ti? Jesus Cristo vai dizer: nunca vos conheci. Era o Espírito Santo? Não, irmãos. Era Deus entregando eles à operação do erro. Porque o Espírito Santo é muito mais do que os dons. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o selo da sua salvação. O Espírito Santo é aquele que, quando você está prestes a apostatar da fé, ele garante que você se mantenha firme na rocha de Cristo e você não recue, mesmo que esteja diante da morte. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos? Então, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por Ele ter nos escolhido, enviado o seu Filho para pagar o preço
do nosso pecado e enviado o Espírito Santo para garantir que a gente se mantivesse firme em Cristo, tá? Eu vou pedir à irmã Maria que nos conduza em uma oração. Amém. Meus irmãos, podem se cumprimentar. Estamos encerrando.